toda sexta-feira, aqui, hoje com o médico veterinário e professor André Galvão Cinta, para a gente falar um pouquinho de nutrição e bem-estar equino. Bom dia, não, boa tarde já, 12h16. Passei na hora aqui e não vi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Davinho, tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês da Rede Terra Viva, com o Grupo Cavalos, muito bom mesmo. Bom, André, vamos lá. Vamos começar pelo básico, vai. Gente, não pode esquecer, cavalo precisa comer volumoso. Vamos começar por aí. Não pode esquecer. Tem gente que ainda acha que pode mudar esse hábito milenar desse animal, mas não é nada disso, não. Começando por aí, né? Tem que ter volumoso. Por que o volumoso E é é tão importante? curioso. Por que ele é importante? Bom, são duas questões aí que a gente pode levantar para isso de forma muito relevante. A primeira delas é por que ele é importante? Porque no processo evolutivo do cavalo de 55 milhões de anos, o seu aparelho digestório ele se adaptou a consumir fibra longa e de alta umidade. Isso vai desde a boca, quer dizer, a mastigação, ela é o desgaste dentário previsto, ele é mais eficiente quanto mais volumoso de fibra longa você der para o seu cavalo. Além disso, a simbiose com a microbiota que existe no aparelho digestório do cavalo, ela é levada ao seu extremo de eficiência quando você tem fibra longa disponível. E a vida do cavalo é totalmente dependente do microbioma, que é o ambiente em que essa microbiota vive, que vai melhorar a resposta imune, que vai produzir serotonina, que vai disponibilizar uma infinidade de nutrientes para o cavalo. Tá? E tão eficiente é que os últimos estudos aí que têm sido publicados demonstram que é possível até você competir com cavalos, ou seja, cavalos de trabalho poderem consumindo não exatamente só volumoso, mas um volumoso diversificado e de boa qualidade, com alguns suplementos, podem atender uma demanda de cavalo. Isso os experimentos falam de curto prazo, a gente não sabe ainda a longo prazo, porque são muito recentes. Mas mostra o quanto essa escolha do volumoso de qualidade é fundamental para o cavalo. O volumoso de qualidade, como é que é feita essa escolha? Depois a gente vai para como escolher a ração ou os outros suplementos. Só no volumoso, qual é o volumoso bom para o cavalo? Então, volumoso bom para cavalo é pastagem diversificada. Tem uns trabalhos do seu de Triste da Federal do Paraná demonstrando que se você tiver 4 a 5 variedades de volumoso na pastagem, você melhora muito a biodisponibilidade de nutrientes para o cavalo. Tá? Aí você tem, infelizmente, não dá para todo mundo ter pastagem. Então você vai para outro lado, que é você fornecer para o seu cavalo o volumoso preservado, que aí eu diria para você que o ideal é o volumoso através do feno, tá? Que ele é aquela pastagem, aquela forrageira pré-secada, né? Perdendo 90% da sua água, tá? Ficando aí com 90% da água, não, exatamente. Ele vai ficar com 10 a 12% de umidade só. Tá? A pastagem tem 70%. Tá? Então ele vai ser reduzido para 10% de umidade, 10 a 15%, que permite a preservação. Tá? Existem outras formas de preservação que são complexas para o cavalo pela dificuldade de fazer bem feito, que é o pré-secado, que tem 45% de umidade, que é a silagem, que chega aí a 50%, 55% de umidade. Tá? Por que é complexo? Porque a forma de preservação é chamada anaeróbica. Tá? Então, ela é sem oxigênio. Então, se ela não for muito, mas muito, muito bem feita, ele não preserva corretamente o cavalo, o alimento para o cavalo, e aí nós temos problemas. Por exemplo, com pré-secado, nós tivemos dois grandes, entre aspas, acidentes. Eu digo entre aspas porque não é acidente, é má produção mesmo, com cavalos morrendo de botulismo, tanto no Rio Grande do Sul como aqui em São Paulo. E isso é um problema. Então você tem que ter um volumoso de qualidade que ele vai estar não exatamente verdinho, porque a hora que você preserva diminuindo a umidade, você modifica a coloração dele, mas ele tem que ser com um cheiro bem agradável, não pode ter manchas pretas, não pode estar cheio de pó, não pode ser com fibras grosseiras,
Tá? Isso são algumas características que a gente pode falar em pouco tempo sobre o que a gente tem que buscar no volumoso para o cavalo. E, claro, buscar fornecedores idôneos, né? Muito bem. Então, vamos partir agora então para as rações e para os suplementos e outras coisas. Aí vai depender bastante da função do cavalo, né? Se ele é um cavalo, todo cavalo é atleta, eu diria. Mas aquele que se dedica aos esportes, vai. Mas Isso. aí ele tem uma demanda de energia diferente. A carga de dispensar a energia dele é diferente, aí vão entrar os determinados tipos de rações e suplementos. E eu já incluiria aí, porque o nosso tempo é curto, eu incluiria aí também a questão da qualidade já que você colocasse desse material, porque você citou o caso de botulismo aí em cavalos do Rio Grande do Sul e de onde mais? Acho que foi aqui em São Paulo, né? Paulo. Mas nós tivemos aí recentemente uma mortalidade muito grande de cavalos por conta de uma ração que ainda se está fazendo a investigação, mas deve ter acontecido algum problema. Até outro dia eu conversava com alguém aqui sobre micotoxinas e a gente estava falando sobre isso. Deve ter acontecido algum problema no processo de produção, no processo de armazenamento, e isso gerou aí substâncias que acabaram matando aí centenas de cavalos de uma forma muito triste. Então vamos lá, como escolher esse lado bom da alimentação que também faz parte dos cavalos? Perfeito. Você colocou uma coisa muito legal, é que todo cavalo é um atleta por definição, pela própria massa muscular, etc. O que não quer dizer que todo cavalo precisa de ração e de alimento de alta energia, como você mesmo colocou, muito bem falado. Tá? Então, e com detalhe, se nós falamos de um cavalo atleta, ele não precisa de alta proteína. Esse é um dos grandes erros na alimentação de cavalos. E quando eu falo de alta proteína, não é exatamente só da ração, é da dieta total. Tá? Então você tem que fazer, através de um nutricionista competente, fazer a avaliação de todos os alimentos disponíveis para o cavalo de volumoso para complementar com a ração ideal. E aqui vem a grande dica da primeiro ponto de escolha da ração ideal. Ela é complemento de volumoso. O que o volumoso não consegue atender, a ração vai procurar trabalhar. Então, como complemento, ela jamais pode ser mais do que 50% da dieta do cavalo. Tá? Eu, já sendo mais conservador do lado do cavalo, raramente trabalho com mais de 40% de ração e gosto de trabalhar com 20 a 25% de ração na dieta do cavalo quando ele precisa. Tá? O que me interessa é o valor dos nutrientes de toda a dieta. Então, literalmente, é fazendo contas matemáticas através do que a ciência nos propõe para saber escolher o melhor produto. O melhor produto é que tem aveia? Não necessariamente. Tá? A aveia, ela tem muito amido, assim como o milho, assim como o trigo. Tá? Só que a ração é composta disso daí, ela pode ter alto ou baixo amido. Tá? E por que o amido é importante você saber o valor? Porque o cavalo, ele é o que eu chamo de amido, ou amilase pancreática incompetente. Ou seja, a enzima que degrada o amido, ela não é competente para o cavalo para digerir grandes quantidades. Aí esse amido que não é digerido aqui vai ser digerido no intestino grosso por processo fermentativo e aí altera a microbiota, e aí você disponibiliza muito açúcar para o cavalo, e aí você acaba tendo problemas como síndrome metabólica, etc., e um monte de problemas, resumindo muito rapidamente aqui. Com relação à ração citada, tá? Ela tem dois problemas gravíssimos. Tá? Primeiro, o conceito de ração, que ela se propõe a chamar uma ração total para cavalo, ou seja, dá essa ração e não precisa dar volumoso. Esse é um conceito que vem do gado bovino, aonde, pelo processo de ruminação, ele pode ter uma ração total. Esse conceito não existe para cavalo. O segundo conceito, que está numa minuta que o Ministério da Agricultura divulgou, eles encontraram matérias-primas proibidas para alimentação animal dentro da fábrica, sendo utilizadas na fabricação de ração, e não eram com micotoxinas, tá? Era contaminados por crotalária, tá? E a crotalária é um adubo verde, talvez você já tenha até falado aqui na Terra Viva sobre isso, e que tem um composto, um tipo de alcaloide que é altamente tóxico para cavalo. Aliás, para qualquer espécie que ingerir, tá? Então, o problema dessa ração que você citou está em cima da crotalária, utilizando uma matéria-prima proibida pelo mapa.
André, eu poderia falar com você aqui mais 15, 20 minutos, mas o tempo acabou. Muito boa a nossa conversa. Vamos deixar um pouquinho para a próxima vez? Eu vou te pedir que deixe, Aham. por favor, um endereço de internet, porque eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai despertar a curiosidade de muitos amantes dos cavalos e vão te procurar. Por favor, André. Tá, obrigado, Tavinho. Eu diria para você que eu posso falar mais umas 200 horas, tá? Não só 20 minutos. Mas vamos lá. Eu tenho meu site pessoal, andressintra.vet.br, onde lá eu tenho diversos artigos e com acesso às minhas redes sociais, e também é um canal que eu tenho no YouTube, com várias palestras, entrevistas que eu dei lá também. André, bom final de semana para você aí, que hoje já é sexta-feira. E até breve. Obrigado, Tavinho, para todos vocês também. Muito boa a nossa conversa.